Entrevista da semana. O tema da entrevista da semana é sobre direito ambiental. O repórter Vitor Sabe conversou com Marina de Maria Venâncio, advogada e mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que conquistou o Prêmio Internacional na Alemanha e que tem pesquisa na área. Acompanhe a seguir a entrevista. A sua pesquisa é focada em agroecologia. Qual é a relação do seu estudo com o direito ambiental? O direito ambiental, ele é um ramo do direito que ele estuda esse direito-dever ao meio ambiente fundamental, ecologicamente equilibrado. Então, assim, ele engloba não só essa parte assim, que a gente escuta muito falar, que é a questão da vegetação, resíduos sólidos, biodiversidade, mas como também essa questão da agricultura sustentável e do elemento humano, que também faz parte do meio ambiente. E a agroecologia, ela é uma ciência transdisciplinar que ela estuda esse desenho de agroecossistemas sustentáveis. E não só os agroecossistemas, como também os seus elementos sociais e humanos. E aqui na América Latina, ela também é entendida como uma teoria crítica e também como um movimento social. Então, então o direito ambiental, ele abarca assim, a agroecologia porque ela é transdisciplinar e ela engloba assim, não somente assim, essa busca por uma sustentabilidade, seja no campo, como também esses elementos humanos, sociais. Então, ela se encaixa assim, bem dentro dessa linha assim, do direito ambiental. No Brasil, a promoção de políticas públicas agroecológicas é relativamente recente. Em sua pesquisa, você destaca as 2 últimas décadas. O que motivou o início desse processo? Lá pela década de 1970, surgiu esse movimento da agricultura alternativa, que ele questionava esse pacote que veio com a Revolução Verde e essas práticas insustentáveis no campo, o grande uso de agrotóxicos, de organismos geneticamente modificados. E aqui no Brasil, lá pela década de 1980, esse movimento ganhou uma consistência metodológica quando vieram esses estudos mais científicos relacionados à agroecologia. E, em especial, nas últimas 2 décadas, surgiram uma série de movimentos sociais e que já existiam, mas que se consolidaram e entraram em sintonia um com o outro e começaram assim a se organizar. Então, o movimento agroecológico brasileiro ganhou uma consistência, ganhou força, surgiu a Associação Brasileira de Agroecologia, a Articulação Nacional de Agroecologia, então, que foram muito importantes assim, para dar não somente uma consistência metodológica para a ciência, como também para unir essas pessoas que praticavam agroecologia e que tinham esses grupos que faziam, que sozinhos às vezes não conseguiam implementar várias de suas políticas, e isso teve um reflexo muito importante nas políticas, porque eles fizeram um lobby muito grande e conseguiram fazer parte das suas reivindicações serem ouvidas. Então, acho que foi por isso assim, que realmente nessas últimas 2 décadas, que foi onde tiveram uma série de conferências a nível nacional, a nível regional, relacionadas à agroecologia, que eles puderam realmente, efetivamente, discutir a questão e incluir assim, essas reivindicações na pauta política e também nas leis que foram surgindo. Assim. Então, um elemento muito importante foi realmente essa articulação social que se intensificou e ganhou consistência assim, nessas últimas 2 décadas. Em sua pesquisa, você identifica 3 períodos distintos de consolidação da legislação agroecológica brasileira. Você poderia nos relatar quais são esses períodos? Quando eu fui fazer essa pesquisa na relação da agroecologia, a agroecologia é uma ciência transdisciplinar. Então, ela envolve várias coisas. E eu foquei, assim, principalmente na questão da agroecologia, assim, apesar de agricultura orgânica tá relacionada e tudo mais. E o que eu notei foi que, lá pelos anos 2000, 2001, assim, teve um primeiro período em que surgiram novas leis que tinham na ementa delas a palavra agroecológica, a palavra agroecologia, mas eles não se referiam especificamente a agroecologia como uma ciência que se traduz em movimento social e em teoria crítica. Então eles usavam o termo agroecologia para falar de produção ecológica de uma maneira em geral. Então eles incorporavam a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica e todas as outras a permacultura, que também são relacionadas a formas ecológicas de produção. E daí, com o passar dos anos, assim, principalmente ali entre os anos de 2011 e 2012, no ano de 2012 foi lançada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica,
Nesses anos que antecederam, surgiram várias leis assim, em diversos estados que tratavam de agroecologia, mas tratavam da agroecologia como realmente essa ciência e com todos esses seus aspectos sociais que são muito típicos assim, da agroecologia. Então, essas leis, elas previam várias coisas relacionadas a como incentivar essa produção agroecológica, produção orgânica, que na realidade, juntos assim, nesse período, culminaram com a promulgação da Política Nacional. E a Política Nacional previa um plano, que é o PLANAP, e depois a gente passa para um terceiro momento, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente tem agora uma política a nível nacional, e os estados estão começando a trabalhar nas suas próprias políticas para ter um instrumento político e jurídico que seja mais adequado às realidades dos próprios estados. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele já tem a sua própria política estadual de agroecologia e produção orgânica. Aqui em Santa Catarina eles estão trabalhando nela, ainda não foi promulgada, mas ela está sendo discutida na Câmara. Então, assim, são esses 3 períodos, assim. Agora a gente está realmente num momento em que eu vejo que a gente se encaminha para que os estados aproveitem, assim, esses instrumentos jurídicos que a gente tem a nível nacional e façam leis que são mais adequadas às suas próprias realidades. E nesse cenário, qual a importância da legislação para o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituído no país em 2012? Esse plano, ele foi um desses instrumentos que foi previsto pela Política Nacional. E o primeiro plano, a primeira versão dele foi entre 2013 e 2015. E agora, em 2016, ano passado, eles lançaram um que é para o 2016 e 2019. Então, o que esse plano fez? Na realidade, ele trouxe os princípios, as diretrizes que a política estabeleceu, e ele estabeleceu em forma de metas. Então, com dotação orçamentária, quais são, o que eles buscam atingir. Então, assim, o plano prevê, por exemplo, o estabelecimento de incentivo a novos cursos de agroecologia a nível de ensino superior, a produção, incentivar, por exemplo, programas de educação no campo. Então, são várias as ações assim, que só surgiram por causa que a política existiu. Então, foi muito interessante porque o plano, como a gente vê ali traduzido em metas, em diretrizes, a gente tem também um instrumento que a gente pode ver, assim, que os próprios cidadãos podem ver, assim, tipo, que a gente está ali no governo e o governo não está cumprindo. Então, tu pode ir ali e pedir, demandar para que seja cumprida. Então, foi muito importante essa legislação surgir, porque foi assim que veio o plano e agora a gente tem instrumentos concretos com quais a gente pode trabalhar, assim. Em 2015, você lançou o livro A Tutela Jurídica da Agroecologia no Brasil. Quando surgiu a ideia desse trabalho? Eu tenho trabalhado com essa questão da agroecologia desde 2012, mais ou menos, quando a política surgiu, assim. Eu me deparei com a política, comecei a estudar e me apaixonei pelo tópico. E na época eu era bolsista de iniciação científica ali na Universidade Federal. E daí foi onde surgiu meu interesse por esses tópicos relacionados à agricultura familiar e à agroecologia propriamente dita, à segurança alimentar e nutricional. Então essa pesquisa eu fui maturando e fui desenvolvendo ela ao longo do meu PIBIC e até o meu TCC foi nessa área. E daí, depois que eu tinha já conseguido juntar um material bem interessante, foi onde surgiu a ideia de publicar, assim, até porque eu senti uma dificuldade muito grande, assim, na área do direito, de encontrar, assim, um material específico sobre isso. Até porque é uma legislação muito nova, que as pessoas agora que estão começando a discutir sobre. Então, mais para poder a gente incentivar os debates e dar uma visibilidade, assim, para esse movimento que é tão interessante, que está promovendo mudanças muito interessantes, assim, no campo. Marina, o seu trabalho foi um dos 25 vencedores da 8ª edição do Green Talents Award, um prêmio internacional em desenvolvimento sustentável realizado pelo governo da Alemanha. Os vencedores tiveram o privilégio de passar 2 semanas no país discutindo sustentabilidade em um fórum internacional. Você poderia nos relatar como foi essa experiência? Foi uma experiência, assim, tanto academicamente como pessoalmente, muito enriquecedora, assim. A gente foi em outubro do ano passado para lá e foi um grupo de 25 pessoas. E eu pude conhecer, assim, várias pessoas que estão desenvolvendo pesquisa nessa área de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Os nossos tópicos eram bastante diversos e as discussões foram muito interessantes, assim, foram realmente muito engrandecedoras. Foi até interessante porque eu era a única pessoa da área do direito, tinha mais um menino que ele que ele era da área de ciências políticas e as outras pessoas, elas eram majoritariamente, assim, das áreas das engenharias, das ciências naturais. Então foi muito interessante, assim, essas
diferentes perspectivas que a gente tinha sobre os mesmos tópicos, e a gente pôde discutir vários temas, desde mudanças climáticas até a questão mesmo da agricultura. Como você falou, agora em 2017, você retorna à Alemanha já como advogada para realizar uma pesquisa de 3 meses financiada pelo governo do país. Essa pesquisa vai convergir de alguma forma com sua dissertação de mestrado? Essa temática da agroecologia é uma temática que eu estou trabalhando agora no meu mestrado e eu pretendo continuar fazendo pesquisa nessa área. E eu vi agora nessa oportunidade, assim, principalmente agora que eu estou em contato com esse centro de pesquisa que é na cidade de Leipzig, e eles fazem pesquisa na área de políticas agrícolas e direito, assim. Então, esse professor que provavelmente vai ser meu orientador, que é o professor Wolfgang, ele trabalha assim com essas políticas da União Europeia relacionadas à agricultura. Então, meu interesse agora é dar uma olhada nessas políticas para poder traçar um paralelo com as nossas e conseguir incorporar tudo isso assim nessa minha dissertação que está saindo. Marina, e para finalizar, na sua opinião, o que ainda é preciso fazer no que tange o direito para se alcançar um modelo de produção agrícola mais sustentável e socialmente inclusivo no Brasil? Pois então, esse é o desafio que a gente está vivendo, assim, de uma forma ainda mais que a gente vê hoje, que a gente tem tantos problemas com os quais a gente convive e que todos os problemas ambientais que a gente tem hoje, assim, eu participo do nosso grupo de pesquisa ali na Federal, que é sobre meio ambiente. Um tema recorrente nas nossas reuniões é esse, de que a gente vive numa problemática que a gente tem tantos desafios que estão tão interligados que essas soluções elas sempre têm que vir juntas, né? E tem que ser multissetoriais, envolvendo diversos atores. E uma coisa que eu vejo nessa parte de agricultura mesmo é que a gente precisa de uma perspectiva jurídica, assim, não só de estudar mais a fundo assim, quais são realmente os instrumentos jurídicos que essas políticas têm que ter, quais são os princípios que elas devem seguir e conseguir desenvolver um pouco mais isso numa perspectiva jurídica, porque a gente consiga traduzir em políticas que quando elas sejam efetivadas, elas sejam efetivas mesmo. E além disso, é também muito importante que a gente consiga ter uma base um pouco mais sólida, assim, de realmente o que é essa teoria por trás da agroecologia, o que a agroecologia está influenciando no direito e vice-versa, assim. E eu acho que quando a gente conseguir caminhar para uma consolidação, assim, a gente vai realmente conseguir mudar hábitos e também ajudar assim, a agroecologia a se fortalecer como um movimento, assim, que ela já está bem forte, tanto que a gente vê, assim, como eu mencionei, que teve esse movimento que foram os movimentos que influenciaram a política. Então, assim, já tem uma grande gama de pessoas que estão envolvidas na agroecologia e que trabalham com ela e que precisam também de mais apoio, que precisam de mais políticas e que precisam de mais atenção também, assim. Então, eu acho que, como um todo, assim, se a gente conseguir desenvolver isso numa perspectiva jurídica, a gente também vai estar conseguindo ajudar a fortalecer esse movimento que aos poucos está ganhando muita prominência, assim. Então, eu acho que fazendo assim as nossas pequenas ações, né, a gente consegue chegar assim num cenário que a gente consiga caminhar mesmo assim para um modelo que seja mais consoante ao que a gente vê hoje nessas conferências internacionais, que a gente precisa reduzir as emissões de carbono e que a gente precisa cuidar um pouco melhor do nosso lixo, pensar em formas mais sustentáveis de produzir energia. Então, assim, tudo caminha junto, né? E eu acho que a agroecologia, principalmente, ela tem uma proposta muito interessante porque ela leva em consideração o elemento humano que tá ali, o agricultor familiar e o bem-estar das pessoas, a inclusão da mulher no campo. Então, assim, é uma proposta muito interessante mesmo para que a gente consiga fazer uma transição agroecológica para um modelo que realmente consiga evoluir as nossas comunidades como um todo, assim. Então, eu acho muito interessante, por isso até que eu me apaixonei pelo tópico, quando eu comecei a pesquisar. E eu realmente acredito assim, que tem uma contribuição muito grande ainda que a agroecologia está oferecendo para que a gente caminhe para um modelo mais sustentável. E o direito está aí para ajudar nesse processo. Muito bem, eu agradeço a você pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Nossa, não, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.